Olá, bem-vindo a mais uma aula. Agora falaremos de autocontrole. Afinal, o que é autocontrole? O próprio nome diz, né? É você se autocontrolar diante de algumas situações no qual você poderia perder o seu controle, mas devido a uma inteligência emocional, você acaba se controlando. O autocontrole, ele nos leva a uma vida mais equilibrada. Como assim uma vida mais equilibrada? Tem dia que a gente acorda com preguiça, tem dia que a gente não quer fazer nada, quer ficar em casa, tem dia que a gente acorda mais estressado, mais agitado. O autocontrole serve para isso. Você precisa trabalhar, mas você está com preguiça. Mas você tem o autocontrole, ou seja, você sabe agir de forma equilibrada. Você sabe que apesar da preguiça, apesar de você não ter acordado bem aquele dia, você precisa ir trabalhar. Então, o autocontrole, ele serve para a gente agir de forma equilibrada em diversas situações da vida. Imagine se diante de uma crítica no qual você não gostou, você agir de forma agressiva. Provavelmente, você não arrumaria trabalho algum. Pois se alguém falasse com você, dando um feedback, você já seria agressivo com essa pessoa. Então, é importante você manter o autocontrole em devidas situações da sua vida. Imagine você, na sexta-feira, louco para ir para casa, ou louca para ir para casa, para aproveitar o final de semana, faltando 10 minutos para acabar o seu expediente. O seu chefe entra e fala: você pode trabalhar amanhã? Porque seu parceiro está doente, ele não virá. Aquilo ali com certeza vai te causar um sentimento de raiva, de fúria, de estresse. Você vai querer naquele momento xingar o patrão, brigar com o patrão, falar não, e falar coisas que depois talvez você se arrependeria, mas o autocontrole não deixa que as pessoas façam esse tipo de atitude. O autocontrole faz com que a pessoa tenha controle, se controle diante de algumas situações. Como você poderia agir nessa situação? Você falaria: explique melhor o que aconteceu, não há uma outra pessoa para vir no meu lugar amanhã? Então, o autocontrole é isso, é você controlar as suas emoções. Aconteceu algo comigo há 10 minutos. Eu não gosto muito assim de postar vídeo com o meu rosto no Instagram, porque eu sou uma pessoa que eu tenho autocontrole, eu tenho empatia, mas quando o outro age de forma diferente comigo, eu me sinto muito mal. Então, eu postei um vídeo e a pessoa, todo vídeo que eu posto, só os meus, a pessoa vai lá e critica. Vai lá e critica a mesma pessoa. Vai lá e critica, fala palavras assim que me ofendem. E eu me mantive calma, mantive o meu controle emocional e respondi da forma mais sensata que eu podia. Da forma mais equilibrada que eu podia. E a pessoa continuou, não parou. Mesmo assim, eu mantive o controle e fui falando de forma equilibrada até que a pessoa parou. Então, se eu não tenho um autocontrole, eu já vou discutir. Eu já vou falar coisas que a pessoa não vai gostar de ouvir. Aí a pessoa também vai falar coisas... Já falou, né? Mas ia falar mais coisas que eu não gostaria de ouvir. Por nada, por besteira. Eu não a conheço e nem ela me conhece. Então, ela não tem o direito de falar da minha vida, de me julgar sem me conhecer. Ó, a empatia.
faltou empatia na pessoa. Então isso é importante para a felicidade. Porque uma simples palavra, um simples gesto pode acabar com o seu dia. Pode acabar com a sua vida se você não tem autocontrole. Brigas de trânsito é um exemplo fenomenal. Quem não tem autocontrole diante das emoções acaba fazendo besteira. Acaba matando o outro e acabando com a sua vida, porque você vai passar anos e anos na prisão. Você trabalhar o seu autocontrole serve para você manter as suas emoções equilibradas. Mas como eu desenvolvo o autocontrole? Primeiro, vem aquela trilha que eu coloquei, né? Primeiro você tem que se conhecer. Porque quem se conhece não se ofende com palavras que não tem nada a ver com você, que você tem certeza que não tem a ver com você. Você tem que ter amor próprio, tem que se amar. Porque você, sabendo que você é a pessoa mais importante da sua vida, você não vai querer estragar a sua vida por besteira. Você precisa ter empatia. Empatia. Tentar entender o porquê que aquela pessoa agiu com você daquela forma. Você precisa ser autorresponsável, saber que qualquer coisa que você fizer, a responsabilidade é sua. E principalmente ter o autocontrole, tentar se controlar. Tem muita gente que fala, ai, mas é difícil, eu não me controlo. Antes eu não me controlava. Antes a pessoa falava comigo, eu falava mais alto com a pessoa falava mais alto comigo, eu falava mais alto e assim, virando a bola de neve, até que chegava a um ponto que se não parasse, ia para vias de fato, ia para porrada. O que eu comecei a ter? Autocontrole. Hoje vem falar alto comigo, eu falo, acabou? Essa é a sua opinião? Ok, tudo bem. Fica com a sua opinião, que eu fico com a minha. Não vamos brigar por causa disso. Porque geralmente se você retrucar, você não vai mudar o que a pessoa pensa de você. Não adianta. Melhor deixar ela com aquele pensamento do que você ir para uma discussão, do que você fazer alguma besteira. Ah, mas eu não consigo me controlar. O importante é o que você sabe de você. O importante é o que você tem certeza do que você é. Não o que os outros dizem. O que os outros dizem é a opinião dos outros. É o que eles pensam de você. Mas quando você sabe quem você é, quando você sabe sobre as suas atitudes, sobre a sua pessoa e você se ama, você se controla. Então, o autocontrole é um atributo que a pessoa consegue controlar suas próprias emoções. Ou seja, ela consegue controlar os seus impulsos diante das emoções. As emoções, não tem como a gente deixar de sentir. A raiva, o medo, a alegria, a tristeza, o amor, a felicidade. Não tem como a gente não sentir. A gente, diante de uma situação, é normal, é comum a gente sentir uma emoção. Porém, como nós reagimos a essa emoção, sim, a gente tem como controlar, a gente pode controlar as nossas reações. Então é isso que o autocontrole trabalha. É você, diante de uma situação, sentir uma emoção, porém, controlar o seu impulso, controlar a sua reação diante daquela emoção, diante daquela situação. Dizia Shakespeare que eu não posso controlar diante das minhas emoções, mas eu posso controlar o que eu devo fazer a respeito delas. Não tem como a gente controlar uma emoção surgida por impulso, mas nós temos como controlar as nossas atitudes diante daquele impulso.
Vou citar um exemplo. Você trabalha o dia todo, chega em casa, você encontra seus filhos assistindo TV, o marido também, a louça suja, a casa uma bagunça. Eles prepararam algo só para eles comerem, esqueceram de você. Qual vai ser a sua emoção diante dessa situação? De raiva. Muita raiva. O que você vai fazer? Você vai gritar? Explodir com todos? Tem situações que é difícil controlar, né? Mas se você for ter autocontrole, se você tiver autocontrole, você vai agir de forma diferente. Você vai saber conversar sobre aquilo de uma forma diferente, sem explodir, sem gritar, sem agredir. Você vai sentar, conversar e expor o que você está sentindo naquele momento. Falar, poxa, eu trabalho o dia todo, eu chego em casa, tá essa bagunça, sem nada para eu comer, agora eu vou ter que preparar algo para eu comer. Vocês não pensam em mim? Conversar de maneira controlada, equilibrada. Já aconteceu comigo. Acontecia isso, eu gritava, eu explodia, eu quebrava coisas assim. E, nossa, meus filhos ficavam espantados, meu marido ficava até com medo. Só que não resolvia. Porque depois daquela explosão, eu acabava fazendo tudo o que eles não tinham feito. E era pior, porque além de eu estar com aquele sentimento de raiva, ainda me cansava mais, ter que fazer tudo sozinha. O que eu comecei a fazer? Comecei a chegar em casa, sentar, conversar, explicar para eles a situação. Tentei colocar empatia neles e consegui. Eles começaram a olhar de uma forma diferente, começaram a pensar no meu mundo, no mundo da mãe deles, no mundo da esposa, né, no caso meu marido, e começaram a agir, começaram a fazer diferente. Então eu vi que quando eu consegui controlar minhas emoções, agir de forma equilibrada, deu mais resultado do que com gritaria, com quebradeira, com discussão. Mas você pode estar perguntando como que eu mantenho o equilíbrio. Primeiro, diante de qualquer situação, se você tiver água perto, água potável, tome um pouco de água, respire fundo, tenta se acalmar. Primeiro, o autocontrole é isso. É você ter controle diante das suas emoções, ou seja, é você se acalmar. Você respira, se controla, deixa aquele momento de raiva passar para depois você agir. Briga de casal, por exemplo. Eu faço exatamente isso. Quando eu estou muito, muito, muito nervosa com meu esposo, eu falo, por favor, me deixa sozinha. Eu não quero conversar agora. Ele, vamos conversar. Não, por favor, me deixa sozinho. Depois a gente conversa. Mas por que diante da situação eu quero ficar sozinha? Para me controlar. Para controlar a minha raiva. Para me acalmar. Aí depois que eu me acalmo, que eu vou lá, converso com ele, falo sobre a situação. Nisso eu evito uma discussão, um xingamento, algo talvez até pior. Por isso que o autocontrole é importante. Um sentimento também que precisa de autocontrole é o medo. Mas não é aquele medo real, que eu costumo dizer que tem aquele medo real e tem um medo que é o medo da nossa cabeça. O medo real é aquele que você vê uma onça, é claro que você vai sair de perto.
Você vê uma cobra, você vai ter medo, claro. Um escorpião, você tem medo, porque é algo que te traz perigo. Isso é um medo real. Eu fazia natação e eu tinha muito medo, desde de criança, assim, eu queria aprender a nadar, só que eu tinha muito medo de água, de água. Aí, o professor falava para eu pegar a prancha, colocar a prancha e começar a bater os pés. Fazer os exercícios, né, iniciais. E passavam várias coisas na minha cabeça. E se eu me afogar? E se eu não conseguir? E se eu for pro fundo da piscina e ninguém ver? E se a água entrar pelo meu nariz? E se eu morrer? E não vinha na minha cabeça algo assim, eu vou conseguir, vai dar certo. Coragem. Não vinha de jeito nenhum. Só vinham pensamentos negativos. Traziam um medo. Os pensamentos negativos nos levam a ter medo. Medo de algo que talvez não seja tão real assim. Um medo que não é tão real. Por exemplo, você quer estudar, fazer uma faculdade. Aí vem na sua cabeça. Ai, e se eu não conseguir? Nossa, mas eu vou ter que passar 4 anos da minha vida dedicando. E se acontecer isso? E se não sei o quê? E se? Acaba que você não faz. O autocontrole serve para isso também, para controlar os nossos medos. Voltando ao exemplo da natação, o professor conversava muito comigo. Ele falou, você tem que ter autoconfiança. Você precisa confiar em si para você perder esse medo. Aí eu fui perdendo o medo. Eu passei a ter confiança em mim e comecei a controlar os meus medos. Espantar os meus medos. Aí eu aprendi a nadar. Finalmente, 40 anos para aprender a nadar. Então é muito importante você trabalhar o autocontrole em cima dos seus medos também. O medo é uma coisa que nos tira de algo melhor. Às vezes você quer estudar, você quer mudar de profissão, você deseja viajar, você deseja fazer algo novo. Só que esse medo que a gente cria nos deixa onde a gente está, não deixa a gente dar um passo além. Então a gente deve controlar os nossos medos. Então, para você ter autocontrole é muito importante você, antes daquela situação raivosa, você controlar a sua raiva. Ouça uma música relaxante. Respire fundo. Se você estiver no seu trabalho, você não tiver um local assim exclusivo para você, vá ao banheiro. Fique lá por um tempo, pense, respire. Até aquela raiva passar. A raiva perigosa passar. A raiva perigosa é aquela que a gente acaba agindo por impulso. A gente só vai lembrar do que fez depois que a raiva passou. Agora, se você estiver na sua casa, entre no quarto, respire fundo. Se você tiver uma reunião familiar que acontece muita discussão, vá ao banheiro, vá a um quarto, respire fundo. Mas mantenha o autocontrole. Se você tiver autocontrole das suas emoções, você evita muitos problemas para a sua vida. E isso ajuda demais ao encontro da felicidade. Porque você não vai perder tempo com discussões, você vai parar de perder tempo com xingamentos, discussões. Você vai usar o seu tempo, que é precioso, em outras coisas que fazem bem para você. Tem muita coisa que é melhor você deixar para lá. Nem comentar coisas assim que não fazem sentido. Melhor você deixar para lá. Não perder tempo. Usar o tempo para você, com você. Porque você é a pessoa mais importante da sua vida. Até a próxima aula.